Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim contar sobre tudo aquilo que eu li no mês de julho. Ai, gente, eu preciso começar falando da pior leitura do mês, que infelizmente foi aí o livro do Projeto Lendo Christie, que é Passageiro para Frankfurt. Aqui a gente tem uma premissa até interessante, sabe, de um homem que de repente se vê ali no meio de toda uma intriga política que vai envolver o governo, a monarquia e muito mais. Mas, gente, tem uns papo torto aqui. Tem algumas questões que, né, vão falar sobre supremacia branca, que me incomodaram, logicamente, né, porque é meio absurdo, apesar da gente saber que vem de uma pessoa que tá tentando enganar a outra e fingir que se compadece da causa da outra, mas também tem aqui, gente, coisas que você não consegue comprar, enredos que não levam a lugar nenhum e, mais do que isso, muita gordofobia. A gente tem gordofobia nos livros da Agatha aqui e ali, ai, como ela sendo um produto da sua época, mas aqui são páginas e páginas descrevendo uma personagem que, sim, é uma personagem odiosa, mas de tudo que ela é terrível, ela escolhe falar que o mais terrível é que ela é uma mulher gorda. Eu dei pra esse livro 1,5 estrelas tentando muito, tá? Porque, no final das contas, teve um ou outro enredo ali que me pegou, mas o resto, gente, nossa, eu sempre ouvi falar que era o pior livro da Agatha, e agora eu entendo e concordo, é o pior livro da Agatha que eu já li com 1,5 estrelas. Mais uma dor no meu coração, gente. Nossa, que decepção que foi a história do Ladrão de Corpos da Anne Rice. Esse é o quarto livro das Crônicas Vampirescas e veio logo depois do melhor livro que eu li dela, né, que é o terceiro, que no caso é A Rainha dos Condenados. Então aqui a gente vai ter como protagonista o vampiro Lestat, que é muito egocêntrico, que é muito poderoso, mas ao mesmo tempo ele também é carismático. A gente acaba entrando nas loucuras dele e se apaixonando por esse personagem. E aqui, gente, ela pega tudo isso e joga no lixo. No começo, eu tava gostando da história. Uma coisa que eu preciso dizer é que esse livro, ele é muito fluido. Eu acho que talvez seja um dos livros mais fluidos que eu já li da Anne Rice, porque eu li ele, sei lá, em alguns dias, sabe? Ele fluiu de uma vez. Tem algumas coisas interessantes, mas o que me pegou aqui é que ela cravou que o Lestat, ele é um vilão. Até esse momento, a gente via ele como um anti-herói, o cara que fazia o que ele queria, mas que era algo positivo pra ele, e no geral acaba sendo positivo em alguns momentos pra outras pessoas, mas aqui, gente, ele faz algumas coisas que não tem como defender. Não tem. E é tratado de uma maneira que, ai, não é nada, sabe? Ai, parece que foi um acidente, ele estava caminhando na rua, de repente tropeçou, caiu em algo horroroso que ele fez. E ele conta para os outros como, ai, não é nada demais. E a autora também não coloca como, ai, nossa, é uma coisa horrível. Não, ela fala, ai, mas vampiro é assim mesmo, né? Mesmo que a gente tenha aqui ele se tornando humano. E aí a coisa fica mais complicada ainda. E não só isso, mas pro final também acontece uma coisa que você vê que ele é vilão. Ele é o vilão da história. Eu acabei me decepcionando pelo simples fato de que eu gostava muito do Lestat. E aqui eu não aguentava mais. Eu só queria que esse livro terminasse, porque toda vez que ele aparecia, eu revirava os olhos e não aguentava mais. Vai com Deus, meu chapa! Foi um livro que eu acabei dando pra ele 2 estrelas. Ai, gente, não deu. Não deu pra mim. Eu vou fingir que eu nunca li esse livro, tá bom? Porque assim eu posso continuar aproveitando aí as crônicas vampirescas e, de certa forma, tendo aí um apego com Lestat, porque aqui, meu Deus, que homem tóxico, que lixo. Nunca, nunca mais, nunca mais. Adeus. Ai, gente, então eu finalmente li Temporada de Caça. E este livro também não foi pra mim. Eu acabei dando pra ele 2,5 estrelas. Eu tinha tentado ler esse livro outras vezes e não tinha ido, e dessa vez foi, mas também com muito esforço, porque a gente tem a história aqui, né, de 4 amigos que vivem em uma reserva indígena, só que eles acabam fazendo algo que é proibido na reserva, que é caçar ali uma espécie de um cervo canadense. Isso acaba, de certa forma, se tornando um trauma e seguindo eles e os assombrando ao longo aí de uma década. Até que, um por um, a gente vai vendo que vai tendo um encontro com esse espírito de vingança. Vou falar as coisas positivas. Achei muito interessante as mulheres desse texto, apesar que elas quase não aparecem. Elas estão ali meio que como um objeto para a trama continuar.
Eu gostei das imagens que o autor consegue conjurar na nossa mente, e assim, imagens terríveis, sabe? A gente tem aqui uma cena que vai ficar comigo pra sempre, porque é muito intensa e é um terror, assim, muito, muito bom. Mas, gente, a história, ela não flui. Parece que ela é escrita em blocos que muitas vezes não conversam entre si, sabe? Eu não sei explicar muito bem, mas foi a sensação que eu tive lendo. Os homens desse texto, eles são todos iguais. Iguais. A voz não muda. Parece que todos são o mesmo. E outra coisa que me incomodou foi a misoginia que a gente encontra aqui, que tá muito enraizada no texto. Então, por conta disso, eu acabei dando pra ele 2,5 estrelas, porque não foi nem bom nem foi ruim. No final das contas, eu entendi que esse autor não é pra mim, infelizmente, e que esse livro também não funcionou pra mim. Aí eu acabei lendo Heart Eyes, que é uma graphic novel, nesse caso já é um compêndio, né? São todos os volumes juntos. E, gente, aqui a gente tem a história de uma garota que está vivendo em um mundo meio que pós-apocalíptico. A gente tá vendo um futuro ali mais devastado, em que as pessoas se escondem, em que quase nenhum ser humano ainda sobrevive, exatamente porque existem monstros Lovecraftianos que tomaram a Terra. Só que esses monstros estão conectados a ela por conta de um ritual que acontece. Aqui eu tive uma sensação muito interessante no começo. Eu me apaixonei pela história, gostei do traço, achei muito interessante a gente ver uma protagonista que, na verdade, tem uma conexão bacana com esses monstros e o que exatamente está acontecendo no mundo. Vou falar que me surpreendi também, porque de repente ela aparece na minha cidade, sabe? Eu não tava esperando isso. Ai, do nada, San Antonio, Riverwalk, ai, Tower of Americas. E aí eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que eu tô vendo, assim, pontos turísticos da minha cidade numa graphic novel. Então, isso eu gostei bastante. Eu tava interessada. Só que eu acho que os dois últimos volumes ali, eles são muito rápidos, eles não explicam nada. A gente, de repente, tem ali interações com outro personagem que também vem do nada. E no fim das contas, uma história que tinha muito potencial acabou sendo meio que desperdiçada. Por conta disso, eu acabei dando pra ele 3 estrelas. Foi ok, mas eu esperava muito mais, principalmente do final dessa história que eu tava gostando tanto. Aí a gente já vai para leituras excelentes, porque eu estou falando de Terráqueos, da Sayaka Murata. Eu já tinha tido uma experiência de leitura com essa autora, que foi Querida Combine, que eu tinha gostado muito, e aqui ela faz a mesma coisa, de mostrar muito sobre a nossa sociedade, o que é esperado da gente, e, né, a gente não se encaixar. Como é isso? Só que ela eleva aqui a máxima potência do bizarro. Porque aqui a gente tem como protagonista a Natsuki, que ela é uma garota que ela tem como ideia na sua cabeça de que ela conheceu uma criatura de um outro planeta que tá ali auxiliando, dando poderes pra ela e tudo mais. Só que a gente vai vendo que isso nada mais é do que um mecanismo de defesa para as coisas terríveis e traumáticas que ela vai vivendo ao longo da vida. A história vai escalonando até chegar no ápice do bizarro. Aqui a gente tem muitos gatilhos, né? Já vou dizer isso, mas, gente, foi maravilhoso. Eu acabei dando pra ele 4,5 estrelas pelo simples fato de que eu gostaria de um pouquinho mais coisas ali no final. Eu acho que o final foi um pouco mais rápido do que eu gostaria, né? Que é quando a gente chega ali, né, no grande momento da história. Mas eu amei. Eu acho que as críticas que a Sayaka Murata faz são incríveis. A maneira como ela faz isso é sensacional. Ela traz aqui críticas sociais e questões que a gente precisa debater, só que logicamente, né, com um toque muito bizarro que eu amei. Foi uma experiência de leitura Terráqueos. E assim, se você for ler, cuidado, né, com gatilhos, procure sobre isso antes, mas não vai ser um livro que vai passar despercebido, que se você ler você vai odiar ou você vai amar, mas ainda assim ele vai ficar com você. Então que finalmente eu li aí Balada para Sophie, do Felipe Melo, com ilustrações do Juan Cavia. É uma graphic novel que eu já tinha ouvido falar muito bem e realmente, gente, foi maravilhosa. Porque aqui a gente tem a história de um pianista que já está numa certa idade, já tá doente, e ele não dá entrevistas, ele não fala sobre sua vida, até que aparece ali uma repórter que ela insiste, insiste, insiste e meio que vence ele pelo cansaço. E aí ele decide, né, que ele vai contar a sua história desde criança até agora. E aí a gente vai vendo, né, tudo o que ele passou, as dores e as delícias de ser quem ele é, ter se tornado esse homem famoso,
mas tudo que ele passou para chegar até ali, né? Os seus concorrentes, os seus traumas, as coisas terríveis que foram acontecendo com ele e também as coisas boas que eventualmente surgiam. Tem algumas reviravoltas no texto que não me surpreenderam, e ainda assim a maneira como tudo foi construído foi tão bem feito que eu só fiquei assim chocada com a beleza que é essa graphic novel. E vou resumir com duas palavras: parabéns! É de uma delicadeza muito bonita, eu amei os traços, a coloração é muito bonita e eu achei muito sensível, sabe, de mostrar ali uma pessoa do jeito que ela é, sabe, com as coisas boas e ruins que ela fez e, no final das contas, ter uma pessoa imparcial, né, ouvindo tudo isso e contando pra gente. Mas sério, gente, é maravilhosa, recomendo esta graphic novel pra todo mundo, porque vale muito a pena. Dei 5 estrelas, foi maravilhosa, foi tudo que eu tava esperando e muito mais. Então, sério, leiam Balada para Sophie. Outros 5 estrelas, gente. Ai, meu Deus, que leitura maravilhosa, que foi Casas Estranhas do Uketsu. Pois é, gente, aqui a gente tem um livro escrito por um youtuber misterioso, que ninguém sabe quem é, mas que vai ser aqui o narrador da história, e ele vai contar aqui que um amigo acabou sabendo, né, que ele escrevia sobre coisas bizarras e acabou mandando para ele ali um projeto de um lugar que ele e a esposa estão pensando em comprar, mas que tem algo muito estranho, que é basicamente um lugarzinho ali, né, na planta, que é bem pequeno, é totalmente fechado, você não entende por que que tá ali. E aí ele queria, né, saber aí do amigo, ai, por que que é isso? O que que ele achava? O nosso narrador, ele vai ficar encucado com isso e vai atrás de um colega que é um projetista, né, que faz ali plantas de casas e tal, para saber, né, a opinião dele. Juntos, eles vão começar a entrar nessa história e a gente vai ter aqui algumas possibilidades do que seria esse lugar e outras anomalias e coisas estranhas, né, desse projeto. E aí a gente vai começar a ter uma história que vai escalonando, sabe? Ai, um quartinho, um lugar minúsculo que não tem porta, não tem janela, porque que está ali, para chegar no final que, meu Deus, sabe? Você precisa comprar a história, tá? Você precisa entrar sabendo que não vai ser sobrenatural, que não vai ser nada demais. Não, na verdade é uma história sobre casas estranhas. E eu amei, gente. Eu fiquei tão imersa aqui, eu me vi como uma leitora ativa que também estava ali olhando as plantas e tentando descobrir o que que tinha de errado, por que que estava ali, sabe? Você se envolve na história. E, no final das contas, eu gostei bastante, tá, gente? Eu dei 5 estrelas pra ele, eu só não favoritei porque na parte gráfica eu acho que ele pecou um pouco na qualidade dessas plantas. Mas, no geral, foi maravilhoso. Eu quero ler tudo do Ketsu, porque eu fiquei totalmente hipnotizada e obcecada por Casas Estranhas. E antes de eu falar sobre a melhor leitura que eu realizei, não apenas em julho, mas talvez no ano, não sei, quero pedir encarecidamente que você se inscreva aqui no canal, que você curta esse vídeo, que você comente, que vá engajando, que a gente vá conversando, porque você vai ajudar a espalhar aí o amor pela literatura e também vai estar me ajudando a continuar com esse trabalho que eu tanto amo, tá bom? Então, agora vamos falar sobre O Maioral de 2025. E não poderia ter sido outro, gente, que não A Canção de Aquiles, da Madeline Miller. Gente, este livro estava na minha estante há alguns anos e finalmente veio aí e veio muito. Por quê? Porque aqui a gente tem um reconto de um clássico da mitologia grega, que é a história ali de Aquiles, né, como um grande guerreiro, e da Guerra de Troia. Só que aqui a história é narrada pelo Patroclus. E o Patroclus, ele é um rapaz que na história ele é filho de um homem muito importante ali, de um rei, que acaba cometendo um crime e ele é meio deserdado. Só que aí ele é mandado, né, para um outro lugar que acaba abrigando ali, né, muitos jovens que também acabam sendo deserdados por diversos motivos, que o herdeiro deste local nada mais é do que Aquiles, o grande, o poderoso, o maior guerreiro, né, que existiu. E na época eles são adolescentes, a gente vai ver eles criando uma amizade, eles tendo ali suas aulas com Chiron, eles aprendendo ali desde música até guerrear, e logicamente eles vão acabar se apaixonando. Isso é só ali a premissa da história. Por quê? Porque a gente vai ver isso ao longo dos anos, as muitas reviravoltas, tudo o que vai acontecer, e
logicamente, a Guerra de Troia. Gente, vou dizer que eu, como uma pessoa que ama mitologia desde pequena, eu já sabia como a história ia terminar. Só que eu não esperava que fosse ser da maneira como foi, com a narração que foi, e eu me apaixonei, principalmente pelo Patroclus. O Aquiles, ele tem suas questões, mas o Patroclus, ele é um personagem maravilhoso. Maravilhoso como protagonista dessa história. E é uma história que ela é escrita de uma maneira muito simples. Muitas pessoas vão falar, é juvenil e tal. E aí, vai do que cada um acha. Eu gostei muito, porque ao mesmo tempo que tem uma simplicidade, também tem uma beleza muito bonita ali na construção das sentenças e também, né, no desenvolvimento da história. O final desse livro, gente, nossa, como eu chorei, como eu chorei. Sim, eu chorei. Porque assim, gente, um casal aquiliano maravilhoso, sabe? Que vai tendo ali tantas coisas que vão acontecendo na sua vida. Aqui a gente acaba tendo também críticas sociais muito interessantes e também, né, esse reconto tão interessante de uma história da mitologia que é conhecida até hoje, principalmente por conta da Ilíada de Homero. Foi um livro que eu amei, foi um livro que me conquistou. Eu me apaixonei. Eu penso nele todos os dias e, no final das contas, eu mal posso esperar para ler outras coisas dessa autora, porque, gente, esse livro foi um 5 estrelas favoritado. Eu me apaixonei completamente pela escrita, pela narrativa, pelos personagens e, no fim das contas, foi até agora o melhor livro que eu li em 2025, A Canção de Aquiles. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você realizou em julho. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.